Oi, anjo bom, vamos de fofoca? Eu terminei um relacionamento há alguns anos atrás, não teve briga, não teve drama, não teve novela, não teve nada disso. Teve uma decisão minha de ir embora. Porque não fazia mais sentido, tava me sufocando, porque eu precisava pensar em mim. Mas pra pessoa, eu fui o vilão. Eu fui o egoísta, o insensível, o traidor daquela relação. E por um tempo, isso me corroeu, sabe? Isso ficou remoendo dentro de mim. Porque, sinceramente, eu achava que eu tava sendo honesto comigo mesmo, e eu tava. Que eu tava evitando algo pior ali pro relacionamento, tanto pra mim quanto pra pessoa. Eu geralmente costumo ter bastante responsabilidade emocional. Fiz muita cagada? Já fiz muita cagada. Já fui escroto? Já fui muito escroto. Eu já fui, você já foi também. Para de julgar. Ei! Mas não é isso que eu queria falar. O que eu quero dizer pra vocês é que quando a narrativa do outro precisa de um culpado, ele não vai escolher nuances. Ele vai escolher personagens. E eu fui escalado pra ser o vilão dessa história. E o problema é que isso não acontece só em relacionamentos amorosos, por exemplo. Isso acontece nas amizades, no trabalho, na família. Você se posiciona e, de repente, você se torna o vilão. Você vira o problema da situação. Você diz não? Meu Deus, é o ingrato. Você escolhe você? Nossa, o grandioso monstro. É você. Já reparou nisso? A psicanálise chama isso de projeção. Quando o outro não dá conta da própria dor, da própria frustração ou da própria culpa, ele te joga num papel que alivia a consciência dele. Olha que coisa boa. Boa pra ele, né? É o tipo, ai, eu sofri porque ele foi cruel comigo. Isso é mais confortável do que eu me entreguei pra alguém que não queria ficar. Entende a diferença? Anna Freud, a filhota de Freud, falava sobre os mecanismos de defesa. Um deles é esse. Você não consegue lidar com algo em você, então você projeta no outro. Já a Jerome Brunner, por exemplo, psicologia narrativa, diz que a gente não vive só de fatos, por exemplo. A gente vive a história que conta os fatos. E toda boa história, meu anjo bom, precisa de um vilão. A verdade, as pessoas contam versões diferentes da história onde você é o obstáculo, porque elas precisam de sentido. E sentido às vezes vem à custa da sua reputação. E você que lute. E antes que você ir de casa, alecrim dourado, anjo bom, pense que isso é um problema dos outros, não. Você também faz isso. Já pintou alguém como insensível porque a pessoa não te amou de volta. Já contou as historinhas para suas amigas de como ele sumiu, desapareceu, ghosting a senhora aí. Mas você não contou como que a senhora sufocou a pessoa, né? Já disse pra todo mundo tanto que aquela pessoa te feriu, sendo que na verdade ela só não correspondeu com a expectativa que você criou dela. Às vezes ela nunca te prometeu nada, mas você colocou ela no papel de vilão da tua vida. Não foi? Conta pra gente aqui, anjo bom. Entenda, isso não é maldade. Isso é sobrevivência emocional. E a verdade mais honesta que eu posso te entregar aqui hoje sobre esse assunto é a seguinte: em algum momento você vai ser o vilão. E ponto final. E não porque você é cruel, é porque alguém precisava que você fosse o vilão. E é isso. As pessoas fazem isso. Eu faço, você faz. A vida é assim. E por mais duro que isso soe quando eu falo dessa forma, tudo bem. Não deveria ser uma questão pra você aí de casa, pra mim, por exemplo, que o outro nos coloque num papel que às vezes não nos cabe. Que a percepção do outro é do outro. Precisa fazer sentido na vida dele. Não é? Às vezes tem coisa que você conta pra gente que a gente sabe que deu uma exagerada, que a senhora deu uma aumentada. Mas tem que fazer sentido aí pra senhora. E ó, tá tudo bem. Porque nas histórias que a senhora conta, que você escreve por aí, também tem gente ocupando o papel de vilão, pra você aguentar existir aí do outro lado. O que você pode e deve evitar é não se tornar o vilão de verdade na vida das pessoas. Machucar de propósito, manipular, fazer o mal pras pessoas. E também não dá pra ficar ignorando a dor que você causa nas pessoas por aí, né? A gente tem que ter um pouco de responsabilidade. Agora, se tornar o vilão na história de alguém que não soube lidar com as próprias expectativas ou com a própria frustração, querida, meu anjo, isso é parte do pacote. Quem escolhe crescer vai incomodar. E quem incomoda, às vezes é expulso da história. Mas pelo menos, anjo bom, camaleãozinho, pelo menos a próxima história é sua. Vambora?